E aí, mulherada, tudo bem com vocês? Desculpa a iluminação ruim, não tem como melhorar, não somos profissionais, não temos equipamentos, mas vamos lá. Continuando a nossa conversa sobre educação menstrual, quero falar um pouquinho hoje sobre a importância da educação menstrual dentro das escolas, para que meninos e meninas tenham acesso a essa informação. Por que que é tão importante? Primeiro de tudo, falar de um assunto, ele deixa de ser um tabu, né? Para quem assistiu o documentário que eu indiquei, Absorvendo o Tabu, entendeu, ou mesmo na vida, né? Na nossa vida real, no dia a dia, a gente sabe que menstruação em algumas famílias é um super tabu. Em algumas famílias é tido como algo que não existe, né? Não se fala no assunto. E em outras famílias é um assunto proibido, ou seja, tabu. Tabu é o quê? Tudo aquilo que não se fala, tudo aquilo que não se sabe. A gente não sabe o que acontece, a gente não sabe o que que é. E quando se fala assim de uma maneira secreta, sabe? Ai, você sabe, fulana menstruou. O que que é a menstruação? Então a importância de trazer isso nas escolas é, primeiramente, deixar de ser um tabu. Menstruação se tornar um assunto normal e recorrente. Por que normal? Porque todas as mulheres menstruam, então, né? Todas as mulheres menstruam, então isso deveria ser um assunto comum. Por que que os meninos devem entender de menstruação? Ah, é só menina que tem menstruação, porque os meninos têm que entender de menstruação para que eles respeitem, primeiro de tudo, para que eles entendam que a mulher e o homem são diferentes, né? Para que eles entendam a diferença entre homem e mulher, para que eles entendam que a menstruação não é uma doença, para que eles entendam que não é um problema, que não é um distúrbio, ou que não é uma coisa, sei lá, grave, né? Porque dependendo do tabu que se faz na cabeça do homem, do menino, isso se torna uma coisa grave, uma doença estranha, uma coisa que limita a mulher, inclusive. Então, deixar de ser um tabu, falar com os meninos para que isso seja respeitado como um processo natural, para que eles entendam, inclusive, as dificuldades das mulheres, né? Quando a gente discute assuntos relacionados a isso, por exemplo, o acesso ao absorvente por meninas que deixam de ir na escola, para que os meninos comecem também a entrar nessa luta. Tipo, não, as meninas têm que ter direito ao absorvente para que elas possam ter acesso à escola. As mulheres têm que ter acesso ao absorvente porque isso é uma questão de saúde pública. Por exemplo, as mulheres, né, em situação de rua, que infelizmente, em muitos casos, não, né, em situação de rua você não tem acesso ao absorvente porque, né, isso não é distribuído nos postos de saúde, por exemplo. Então, dignidade, né, menstrual. Então, por que que é importante para o menino entender? Para que ele possa apoiar isso, para que ele possa não ver como uma doença, para que a gente possa ser visto cada vez mais como seres humanos, né? Que têm as suas particularidades. E inclusive respeitadas, porque quando você sabe de um assunto, você respeita ele, você entende ele, né? Quando você não sabe, ele se torna chacota, que é o que acontece quando a menstruação é tida como um tabu. O tema vira piadinha entre os meninos, né? Eles não sabem do que é, então eles vão tratar com uma certa desrespeito, né? Levar na brincadeira, porque não sabe o que é. E as meninas têm que entender de menstruação porque elas precisam saber do que se trata, né? O que é isso que está acontecendo com o meu corpo, o que significa, o que quer dizer, eu terei todo mês, como que eu devo lidar. E também entender, tipo, você precisa de um absorvente ou de um coletor ou de uma calcinha absorvente, enfim, hoje a gente tem N opções ecológicas e não tão ecológicas. Eu preciso entender que isso é uma necessidade minha e eu também preciso pensar no meu semelhante. Então, você educar menstrualmente é também despertar a empatia por outras mulheres, né? As mulheres em situação de rua, vulnerabilidade social, né? As mulheres mais pobres que não têm acesso a isso, para que então a gente possa lutar por direitos iguais no sentido de todas as mulheres têm acesso ao absorvente. Se eu posso comprar e ela não pode comprar, ela pode ter onde buscar, por exemplo, num posto de saúde, ter absorvente disponível nas escolas, né, para que isso não se torne um motivo para que meninas deixem de ir na escola, para que mulheres deixem, né, não consigam chegar ao mercado de trabalho porque elas não conseguiram estudar, porque elas estavam menstruadas, uma coisa que é natural. Então, meninos e meninas devem ser educados com relação à menstruação, para que a gente acabe com esse tabu. Menstruação não é um tabu, menstruação é um processo natural que acontece com a gente. Tá legal? Até o próximo vídeo.